Hoje é o domingo da exposição de Romanos. Se Deus quiser, nós hoje pela manhã e pela noite faremos dessa forma. E na exposição sequenciada nós chegamos em Romanos capítulo 8. Um capítulo, irmãos, riquíssimo, cheio de muitas verdades. Nós nos delongaremos um pouco mais nele do que de costume nós temos feito nos demais capítulos, com tanta profundidade que é aqui. Romanos capítulo 8. Hoje pela manhã nós veremos versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos, novamente. Deus bendito e bondoso, Senhor, há verdades aqui, Senhor, tão profundas para a nossa alma, tão necessárias para a nossa caminhada, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ilumine o entendimento, que o Senhor traga essas verdades ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Do contrário, Senhor, nós vamos ser como aqueles que leem uma língua que não entendem, como brasileiros que falam apenas português, lendo qualquer outra língua estrangeira, Senhor. Que o Teu Espírito poderoso aplique a Tua palavra aos nossos corações, nos dê fé para que possamos confiar nela e viver confiados em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na exposição passada, na última exposição, no capítulo 7 de Romanos, Paulo retratando a dolorosa e constante luta do crente contra o pecado remanescente, ou seja, a natureza pecaminosa que ainda habita em todo crente, que ainda está presente nele e que o atrapalha a obediência à lei de Deus. E então nós vimos que todo verdadeiro crente que luta contra o pecado, ele tem, primeiro, uma consciência do que ele realmente é. Segundo, um prazer pela lei de Deus. E terceiro, algumas posturas do coração, a saber, sentir-se desventurado, clamar por libertação e dar graças pela salvação já esperada. Enquanto Romanos 7, irmãos, nós vimos domingo passado, enquanto Romanos 7 retrata o que a vida cristã costuma ser, Romanos 8 vai nos mostrar o que a vida cristã deve ser em um padrão muito claro e estabelecido aqui nesse texto, irmãos. E antes de entrarmos na exposição detalhada desse texto, irmãos, percebamos algumas coisas importantes aqui em torno dele. Primeiro, Romanos 8, versículo 1, vem para exatamente dar consolo ao crente que está lutando contra os seus pecados em Romanos capítulo 7. Porque alguém pode se sentir, irmãos, ou melhor, como nós vimos, um crente que luta contra o seu pecado, ele pode se sentir como vendido, como escravo ao pecado. E porque ele luta contra o pecado de maneira tão dolorosa, ele pode pensar que ele está condenado por causa dessa luta. E então, logo em seguida, após o clamor que Paulo coloca no versículo 25 do capítulo 7, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o capítulo 8, irmãos, vem como uma forma de consolo para esse verdadeiro crente que está guerreando e lutando contra o pecado. Essa é a primeira coisa importante que nós precisamos atentar aqui. A segunda, irmãos, é que Romanos 8 vem colocar a luta do crente no canto devido, ou melhor, no poder, na causa e no meio devido, a saber, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Romanos 8, irmãos, mostra que a saída para o nosso grito, que foi colocado em Romanos capítulo 7, quem me livrará do corpo dessa morte, graças a Deus por Cristo Jesus,
Romanos 8, Paulo vai nos mostrar que a saída para esse grito, irmãos, está exatamente na obra do Espírito Santo, aplicando aquilo que Cristo fez à vida do crente. Em Romanos 8, irmãos, Paulo trata tanto da santificação, e ele vai continuar tratando do tema que ele vem tratando desde o capítulo 6 de Romanos, quanto da consolação para a certeza de salvação. Você já teve dúvidas acerca da sua salvação? Pois Romanos 8 é um capítulo abundante para nos ensinar sobre a certeza de salvação. E ambas as coisas, irmãos, tanto a santificação quanto a certeza de salvação são fruto da obra do Espírito Santo. E aqui, irmãos, nós também percebemos uma coisa muito clara. Em Romanos capítulo 7, em todo esse conflito e luta que o crente passa no seu coração, você não percebe Paulo fazendo menção ao Espírito Santo, senão uma, no máximo 2 vezes. Agora, em Romanos capítulo 8, é abundante as menções ao Espírito Santo, mais de 20 menções. E essa ausência em Romanos 7 e abundante presença no capítulo 8, irmãos, vai nos mostrar que essas lutas que nós temos em Romanos capítulo 7 vêm e ganham poder desanimador quando nós a lutamos desconsiderando o Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, irmãos, nós temos tantas quedas, por isso tantos gemidos, por isso Romanos 8 vem depois de Romanos 7. Note, irmãos, uma coisa importante, né? Em Romanos 8, Paulo vai nos mostrar o poder que nos foi dado. O poder que nos foi dado. E aqui, irmãos, essa palavrinha, poder, que foi tão vulgarizada no meio carismático hoje, ela tem eminente importância, fundamental importância, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a luta do crente para a santificação. O poder, poder de quem? O poder do Espírito Santo. Ora, nós nos deparamos em Romanos capítulo 7 com o poder do pecado. E ele é realmente poderoso. Ele nos faz nos prostrar, faz nos quedar. Mas aqui agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar o poder de alguém muito mais poderoso que o pecado e que a natureza que habita em nós. O poder do Espírito Santo. Irmãos, e é tão fundamental o papel do Espírito Santo aqui. Veja, por favor, passe os olhos comigo em todo o capítulo. Veja que Paulo fala acerca do Espírito Santo. No versículo 2, Paulo fala que o Espírito Santo é aquele que libertou o crente da lei, do pecado e da morte. 4. O Espírito Santo é o modo de vida que contrapõe com o estilo segundo a carne. Versículo 7. É o produtor da mentalidade e da capacidade que submete à lei. Versículo 9. Ele é aquele cujo domínio os crentes estão subordinados. É aquele em quem que está no crente. É aquele que é a garantia de que pertencemos a Cristo. Versículo 11 é aquele que dá vida. Versículo 13 é o meio e a causa da mortificação da carne. Versículo 14 é aquele que guia os filhos de Deus. Versículo 15 é aquele que torna os crentes filhos adotivos de Deus. E é aquele por meio de quem os filhos clamam Abba, Pai. Versículo 16 é aquele que, junto com a nossa consciência, testemunha acerca da nossa filiação. Versículo 23 é aquele que nos dá as primícias da obra de Cristo. E versículo 26 e 27 é aquele que nos auxilia na oração. Vocês conseguem perceber o quanto que o apóstolo Paulo fala da obra do Espírito Santo? Isso aqui, irmãos, é exatamente para nos mostrar a importância da obra do Espírito Santo na santificação do crente. Se nós não considerarmos o papel da terceira pessoa da Trindade em toda a nossa luta contra o pecado, irmãos, Romanos 7 não terminará com um louvor. Romanos 7 não caminhará para a vitória, mas caminhará para a derrota. É por isso que Romanos 8 é posto logo em seguida, irmãos. Por isso aqui, irmãos, em Romanos 8, Paulo continuará falando da obra de santificação no crente com a devida ênfase na dependência do Espírito Santo de Deus e o uso de suas aplicações tanto para o consolo, para nos orientar na nossa caminhada, quanto na luta contra o pecado. Aqui então, irmãos, só em analisarmos esse contexto geral do capítulo 8, nós já temos uma aplicação muito importante na nossa vida, queridos. Irmãos, buscar a santificação sem a obra do Espírito Santo, sem confiarmos no Espírito Santo, irmãos, é como tentar enxugar o mar com um guardanapo. É como tentar chegar à lua pulando numa cama elástica.
é como tentar fazer com que um carro ande sem combustível. Irmãos, é impossível. É impossível. É exatamente por isso que Romanos 8 tem uma importância significativa na obra de santificação, irmãos. Nisso, queridos, nisso aqui está explicado muito dos nossos fracassos. Por que nós fracassamos tanto? Por que nós tropeçamos tanto? E às vezes nosso coração nos angustia, porque eu sei que o Filho de Deus não deveria viver tanto no pecado. E às vezes aí começa o conflito da nossa consciência. Eu creio em Cristo, eu sou filho de Deus, mas eu tropeço tanto. O que está por trás, irmãos? Está por trás disso aqui que Paulo está falando em Romanos capítulo 8. Quanto mais nós desconsideramos a profundidade da glória, da obra do Espírito Santo em nossa vida, irmãos, mais nós tropeçaremos. Não é à toa, irmãos, por favor, abra Efésios capítulo 1. Não é à toa que nas suas epístolas, irmãos, Paulo faz questão de dizer à igreja: eu oro por uma coisa. Eu oro para que vocês tenham percepção e usufruto do poder que Deus opera em vocês. Rapidamente, vamos ver aqui, só duas orações que Paulo faz em Efésios, primeiro no capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse da graça por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Para quê? Paulo diz. Qual é o motivo de oração dele? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabe que poder é esse que Paulo está falando aqui, irmãos? Veja o versículo 20. Sabe qual é o poder que está operando nos santos por meio do Espírito Santo? Poder o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais. Irmãos, Paulo está dizendo que o poder que opera nos crentes pelo Espírito Santo é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Pergunta: precisa de muito ou pouco poder para ressuscitar alguém? Muito. Por isso que Paulo ora, irmãos, porque às vezes a gente vive, crente vive como um príncipe que é rico, herdeiro das maiores riquezas do mundo. A gente vive feito um mendigo. A gente faz questão de viver feito um mendigo, tendo uma gloriosa riqueza dessa. E Paulo, irmãos, faz a mesma oração no capítulo 3. Veja, ele diz, capítulo 3, versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aí ele vai falar, né, vai fazer todo o prefácio de tudo isso, para que, versículo 16, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Irmãos, tem de ser uma oração constante nossa: Senhor, me fortalece com poder. Senhor, fortalece o meu marido com poder. Senhor, fortalece a minha esposa com poder. Senhor, fortalece a igreja de Cristo com poder, os presbíteros com poder, o poder do Espírito Santo. E nós vamos ver já, irmãos, que o poder do Espírito Santo não é essa meninice que muitos têm inventado aí, mas é algo muito mais profundo e glorioso do que as meninices que determinados movimentos inventaram. É algo que está intimamente relacionado, irmãos, com a obra de Cristo. Porque nós somos lentos, irmãos, para perceber que o que está em nós é mais poderoso e o que vem da parte de Deus do que o pecado que está em nós. Diante disso, então, irmãos, entendendo esse contexto de Romanos 8, a exposição caminhará da seguinte forma: nós veremos primeiro do versículo 1 ao versículo 4 sobre o não haver mais condenação para o crente. E depois do versículo 5 ao versículo 8, o que é andar no Espírito e o que é andar na carne. O que é andar no Espírito e o que é andar na carne. Vejamos então o versículo 1 ao versículo 4. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, que
em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, como eu falei há pouco, na luta contra o pecado, nós podemos ser tentados a considerar que somos condenados por causa das quedas. Veja, irmãos, aqui sempre há uma sutileza, o perigo do falsos crentes se esconderem na verdade verdadeira e os verdadeiros crentes sucumbirem numa mentira. O que Paulo está querendo colocar aqui é a verdadeira consolação para os crentes. Se você luta contra o pecado, se você geme por causa do pecado, se o que você mais odeia é o pecado, saiba de uma coisa: você só faz isso porque Cristo habita em você. E mais, você não pode ter expectativa de condenação, porque aqueles que estão em Cristo são livres, não estão mais condenados. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo resume todo o capítulo 3 e 5 de Romanos nessa frase: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, isso é importantíssimo, porque assim como nós podemos errar na doutrina da justificação, achando que a justificação ela pode ser pelas obras, como fazem muitas outras religiões, por exemplo, os romanistas, assim também nós podemos errar na doutrina da justificação, podemos errar na doutrina da santificação, acertando na doutrina da justificação. Eu digo, não, eu não sou justificado pelas minhas obras, pelo meu poder, pelo meu braço forte, mas na hora da santificação, eu lido com ela como se eu fosse santificado pelo meu poder, pelo meu braço forte. É por isso que o apóstolo Paulo aqui ele coloca essa transição de Romanos capítulo 7 para Romanos capítulo 8, falando sobre não haver mais a condenação. Ele não apenas fala essa verdade, irmãos, como ele vai do versículo 2 ao versículo 4 nos mostrar qual é a base disso. Ele resume novamente tudo o que ele falou até aqui. Por que é que nós não somos mais condenados? Por que é que mesmo lutando contra o pecado e caindo e gemendo, nós podemos ter a certeza: eu não perco a minha salvação? Como muitos que creem na perda da salvação, os arminianos, por exemplo, acordam salvos e vão dormir sem saber se estão salvos. Por que Paulo está dizendo que você não precisa viver a vida dessa forma? Se você coloca a sua fé em Cristo, se você confia apenas nele para a sua salvação, se você busca a santidade, não há mais salvação, não há mais condenação. E sabe por que não há mais condenação? O apóstolo Paulo vai nos dizer, irmãos. Eu só preciso colocar uma coisa antes aqui, queridos. Quando o apóstolo Paulo fala que não há mais condenação, é para deixar claro que nós éramos merecedores de condenação e agora nós não somos mais. Segundo, para os que estão em Cristo. Não é para os que fazem boas obras como sendo seus méritos próprios. Não é os que confiam nos méritos dos santos. Não é os que são membros de uma determinada igreja. É para os que estão em Cristo. Sem Cristo, a condenação é certa. Estando unidos a Cristo, a não condenação é certa. E aqui vem a terceira coisa. Nós podemos ter a certeza de salvação, não por causa de algo em nós. Não é prepotência dizer, eu tenho a certeza de que eu sou salvo. Isso não é prepotência. Se eu coloco a base dessa certeza na coisa certa. E o que o Paulo está dizendo, a base certa é Cristo. Os humanistas vão dizer, vocês reformados são muito arrogantes, porque vocês dizem que têm certeza da salvação. Ninguém pode ter certeza da salvação. Realmente, ninguém por si só pode ter certeza da salvação. Mas a certeza do verdadeiro crente não está fundamentada numa arrogância e nas suas próprias obras. Realmente, alguém que crê como eles creem, de que Deus faz parte e eu faço a outra parte, realmente eu não posso ter certeza da salvação. Mas aquele que confia que Cristo fez tudo o que é necessário para a minha salvação, eu posso dizer, eu tenho certeza, não por mim, mas por Cristo. Por Cristo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer a base disso. Qual é a base? Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e morte. Como assim, Paulo? Aí vem o versículo 3 e 4. Porquanto o que for impossível à lei no tocante, no que estava enferma pela carne,
Isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus a carne no pecado. Qual é a finalidade? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Irmãos, primeiro, Paulo falou em Romanos capítulo 3, nossa carne não pode obedecer à lei de Deus. Qualquer tentativa de obedecer à lei de Deus para conquistar alguma coisa dele é burrice, essa é a palavra. Porque você não pode fazer mais. Primeiro que não há mais nenhuma promessa da parte de Deus. A promessa foi feita no pacto das obras. Esse pacto foi quebrado. Não há mais nenhuma promessa nele, só condenação. Você tentar obedecer à lei para a sua salvação é você cair em condenação, porque a sua carne está enfraquecida. É você tentar nadar sem ter braços. Tenta fazer isso. Nadar sem ter braços, sem ter pernas. Você não consegue. A carne está enferma. E aqui, irmãos, a palavra que Paulo usa para a carne enferma não é uma carne que está fraca, que está com uma gripezinha, que só precisa de um remédiozinho. A palavra grega para a enfermidade aqui é de impotência total. A carne, ela não pode fazer o quê? Justificar e livrar da condenação, porque a carne estava enfraquecida pelo pecado e ninguém poderia cumprir a lei, porque não tem capacidade para tal. Então Paulo fala, Deus a fez ser cumprida enviando Cristo, a semelhança de carne pecaminosa, isto é, ele não era pecador, mas se fez semelhante a um, isto é, a mim e a você, se fez semelhante a pecadores. Para quê, irmãos? Para que Cristo não apenas cumprisse a lei, mas satisfazesse a punição da lei, quando Paulo fala, com efeito, Deus condenou na carne o pecado. E por último, tudo isso para que a lei fosse cumprida em nós. Então veja, Paulo começa, nós não conseguimos cumprir a lei. Isso é necessário para a salvação. Você precisa ser justo para estar na presença de Deus. Mas nós não conseguimos fazer. Aí Paulo fala, Deus enviou Cristo que o fez, Deus enviou Cristo que recebeu a punição devida da quebra da lei. Para quê? Para que com essas duas coisas a lei então fosse dada a nós, fôssemos tratados como se nós tivéssemos obedecido à lei. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é aquilo que nós chamamos na teologia de obediência ativa de Cristo e obediência passiva de Cristo. A obediência ativa de Cristo é a sua obediência a toda a lei de Deus e a toda a justiça de Deus. Cristo cumpriu toda a lei de Deus. É por isso que os apóstolos falam que em Cristo não houve pecado. Não há pecado em Cristo, porque ele obedeceu e cumpriu totalmente a lei de Deus. Isso aqui é o que a gente chama de obediência ativa. E o que significa obediência passiva? A obediência passiva é quando Cristo, que não é pecador, se colocou no lugar dos pecadores para receber a punição pelos pecados. Ou melhor, as punições pela quebra da lei, né? Pelos pecados. Porque, irmãos, a questão não era simplesmente cumprir positivamente, mas satisfazer a justiça, é receber a pena da quebra da lei. Então, Paulo está falando essas duas coisas aqui, irmãos. Deus, ele fez a obediência ativa de Cristo, cumprir a lei, aquilo que a carne não podia fazer. E quando Deus condenou na carne o pecado, ele o fez na obediência passiva de Cristo, condenando o pecado em Cristo. Por causa da sua obediência, então, irmãos, o preceito da lei é cumprido em nós. Se Cristo cumpriu a lei perfeitamente e nós estamos unidos a Cristo, nós também recebemos a justiça de Cristo, irmãos. Queridos, essa é a base da nossa caminhada com Cristo. Nós podemos ter certeza, irmãos, da não condenação durante a santificação, porque Cristo não é apenas a base da justificação, Cristo é a base da nossa santificação. É por isso, irmãos, que Paulo repete, em resumo, toda a argumentação do que ele falou até aqui em Romanos, para que nós confiemos nisso, irmãos. Veja, ele está falando desde o capítulo 6 de Romanos sobre a santificação. E ele de forma alguma diminui Cristo, porque alguém pode pensar assim, não, a justificação sim, a justificação eu preciso de Cristo, mas a santificação sou eu que tenho que trabalhar. Sim, há uma responsabilidade pactual sim, nós vamos falar sobre isso. Mas o ponto é, se eu me lanço na santificação sem confiar em Cristo, eu me lanço na santificação de maneira equivocada. Cristo, irmãos, e a sua obra é a base tanto para a justificação quanto para
santificação. Se você colocou realmente a sua fé em Cristo e tem lutado com dúvidas contra a sua condenação, porque na real luta contra o pecado, irmãos, você tem tropeçado, sabe, querido, que a sua absolvição não depende da sua performance. A sua absolvição não depende da sua performance, mas de Cristo. Confie nele e levante para fazer o que ele disse que você tem que fazer. Confie nele e levante para obedecer à lei do Senhor. Só que, irmãos, antes de nós irmos para a segunda sessão, que eu havia anunciado do versículo 5 ao versículo 8, deixe-me voltar um pouquinho aqui para o versículo 2, porque tem uma coisa que apareceu de maneira muito sutil, mas que é importantíssima para entendermos esse texto. Veja, por favor, o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, para que lutemos a guerra contra o pecado com as armas certas, nós somos lembrados, queridos, que sim, nós temos uma lei opositora em nossos membros. Veja o capítulo 7, versículo 23, a gente viu isso no domingo passado. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a minha lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Agora o versículo 25. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Percebe? Romanos 7, Paulo falou de uma lei. Que lei? A lei do pecado e da morte. Percebe que Paulo está fazendo exatamente alusão a isso que ele falou em capítulo 7, versículo 2? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, que ele havia falado no capítulo 7 de Romanos, como aquilo que opera contrário à nova natureza que Deus colocou no novo homem. Irmãos, é assim essa lei opositora, mas Paulo está nos mostrando que é uma lei muito mais poderosa, a do Espírito da vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Percebe, irmãos? Livrou está posto no passado, porque já é algo consumado. É exatamente aquilo que Paulo falou em Romanos capítulo 6, que nós já estamos mortos para o pecado. E aqui, irmãos, está posta novamente a atenção. Você fala assim, pastor, mas como é que o senhor está falando isso? Nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Mas Paulo acabou de falar em Romanos capítulo 7 que essa lei opera em seus membros. Como é isso? É como que eu sempre tenho falado para vocês, irmãos. O que nós estamos vivendo hoje, na inauguração do reino de Cristo em nossas almas e no nosso relacionamento mútuo com Ele, com a igreja, é a tensão do já e ainda não. Mas o já é tão forte, tão poderoso, que é falado como se já fosse de maneira absoluta. E o ainda não, ainda está aqui, que ele não é ofuscado, ele também é mencionado. Irmãos, e é assim que o crente vive, nessa tensão. Nessa tensão. Mas, irmãos, isso já vimos no ponto anterior. O que eu quero destacar aqui, queridos, e é o motivo de nós voltarmos um pouquinho, é que Paulo faz menção a Romanos 7 aqui, mostrando que nós somos livres dessa lei opositora. Ao que o pecado habita em nós, irmãos, e que é a razão pela qual a lei é incapaz de habilitar-nos em nossa luta mortal, na nossa luta moral, Paulo contrapõe o Espírito que habita em nós e que agora, além de libertar-nos da lei do pecado, nos capacita a obedecermos à lei. A lei é fraca, irmãos, por nossa carne, não por uma fraqueza dela. Então Deus nos dá aquele que tem poder para nos capacitar a obedecer à lei e sermos livres da lei do pecado e da morte. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo faz menção ao Espírito Santo em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 6, versículo 4. Ele chama o Espírito de santidade, Espírito de santificação. Veja, em canto algum você vai encontrar Espírito de línguas, Espírito de caicai, Espírito de unção de leão, mas você encontra Espírito de santidade. Por quê? É o que Paulo está falando aqui no versículo 2. Porque a obra de santificação é atribuída ao Deus Espírito. Essa é a principal obra da terceira pessoa da Trindade, irmãos. Aqui, irmãos, entendemos o porquê, como falei no início, de nossas muitos fracassos e angústias, e deles serem constantes. Porque queremos mortificar a carne
não pelo Espírito, que nos libertou da lei do pecado, mas pela carne, que está sujeita à carne. Nós queremos lutar contra o pecado não pela lei do Espírito, isto é, confiando na obra dele, mas sim pela lei da carne, isto é, confiando na nossa carne. Aí alguém pode pensar assim, isso é possível, pastor? É possível um crente lutar contra a carne, pela carne? Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, nós vamos ver agora, irmãos, que não é apenas possível, como a Escritura alerta contra esse perigo. Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 5. Se você já leu Gálatas, você sabe como que Paulo ele é bem duro com os Gálatas. E parte da dureza do Paulo se dá exatamente por isso. Porque os Gálatas estavam procurando a santificação, a vida cristã, sem Cristo. Eu vejo que Paulo fala, de Gálatas 3, 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá isso em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade sofreram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os Gálatas estavam tentando santificar-se pela carne, confiando na lei. Paulo fala, vocês são insensatos. Vocês começaram pelo Espírito, vocês começaram pela pregação da fé, confiados em Cristo. Agora vocês querem continuar com regrinhas, achando que vocês vão ter poder para a santificação, com regrinhas. Veja, irmãos, Colossenses, outra igreja que fez a mesma coisa, Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Colossenses 2, 20 a 23, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está falando, Colossenses, vocês começaram a botar uma série de regrinhas. Vocês estão ouvindo aos gnósticos, vocês estão ouvindo aos judaizantes, achando que há poder em regrinhas. Não toque nisso, não toque naquilo, não toque nisso, não faça isso, não faça aquilo outro. Isso não tem poder, isso parece piedade, mas isso não tem poder contra a carne. Irmãos, e como é que essas coisas se fazem presente hoje, no século XXI no Brasil? Você tem desde os coachings que você pode, você é capaz, vá lá. A vitória, perca hoje, né? E tem outra derrota amanhã, não. Não. Perca hoje e amanhã você vai vencer. Ou então, a psicologia secular moderna, cuja crença é que a solução está dentro de você. Olhe para você e você vai encontrar a resposta. Está dentro de você a capacidade de superar tudo isso. Ou ainda, irmãos, campanhas, correntes, votos pelos votos, objetos ungidos terão poder sobre você para você se libertar de determinadas coisas. Pegue o seu pecado, escreva num pedacinho de papel, rasgue e jogue na fogueira. Ou ainda, irmãos, as tolices do romanismo. Faça tal coisa, repita não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, e você terá... Irmãos, tudo isso é tentar caminhar contra o pecado, lutar contra o pecado, confiando na carne e não confiando no poder do Espírito Santo. Cuidado, irmãos, essas coisas têm aparências de piedade, mas não têm poder real contra a carne. Cuidado também, irmãos, com uma coisa que ainda devo destacar.
Ao destacarmos a ênfase da Escritura no papel do Espírito Santo, em nada, irmãos, isso tira a nossa responsabilidade pactual na santificação. Mas, como eu disse no início, a ênfase está dada sobre isso agora no texto de Romanos, para que lutemos, veja, para que lutemos, não é para que não lutemos, cruzemos os braços achando que não, vai vir uma coisa misteriosa em mim. Não, é lutemos, só que com as armas certas, com os modos certos, com os princípios corretos e as motivações corretas, que é o Evangelho. E o Evangelho é categórico nisso, irmãos. Para que saibamos onde, ou melhor, de quem nós temos o verdadeiro poder para a santidade. Às vezes, irmãos, nós achamos o poder do pecado grande demais, porque estamos convivendo com ele o tempo todo, porque estamos sendo prostrados por ele dia após dia. E aí o poder do pecado parece um Golias. Mas há alguém que é maior que Golias. E ele já venceu essa luta. E ele nos dá o poder para essa luta. Queridos, diante de capítulo 8 de Romanos, como dizer que o poder do pecado é maior que o poder do Espírito? Somente alguém mais forte pode libertar uma outra pessoa de um tirano. E o Espírito libertou-nos da tirania do pecado. O poder do Espírito, irmãos, é maior que o poder do pecado. Como um pastor presbiteriano chamado Emílio Garófalo, expondo também esse texto, ele usou uma ilustração interessante, me chamou a atenção, né? Se você, para nós, você pergunta assim, qual é a maior arma que o homem criou? Aí a gente pensa, não, é a bomba atômica, né? Não, é a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio, para vocês terem ideia da força da bomba de hidrogênio, para você ligar uma bomba de hidrogênio, você precisa estourar uma bomba atômica. De tão poderosa que ela é. Muito forte. A arma mais poderosa que o homem criou. Só que lá no espaço, irmãos, lá no universo, acontece um fenômeno astrônomo chamado supernova. É quando estrelas bem maiores que o Sol, elas se entram em morte, em autodestruição e se explodem. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Né? Ele fez essa pergunta. O que é que brilharia mais perto? O que é que brilharia mais forte? Você colocar uma bomba de hidrogênio e estourar na sua cara, e aqui desconsidere como você ficaria vivo, mas vamos considerar aqui na reflexão. Você botar uma bomba de hidrogênio e estourar na sua cara, o que é que brilharia mais? Essa bomba ou uma supernova acontecendo na distância do Sol, que são mais de 150 milhões de quilômetros da Terra? O que é que brilharia mais? Nós talvez seríamos levados a pensar assim, a bomba de hidrogênio está na minha cara, mas não. É a supernova a 150 milhões de quilômetros da Terra, onde o Sol está. Irmãos, o pecado é como a bomba de hidrogênio. Ele tem poder, mas comparado com a supernova, que é o Espírito Santo de Deus operando no seu povo, não é nada. Quando nós, irmãos, simplesmente vemos e exaltamos o poder do pecado, e ele é doloroso, irmãos. É só você parar um pouco e refletir sobre tudo o que acontece ao seu redor e dentro de você. Olhe para o seu coração. Todos os pecados que você sabe que está aí. Olha para a sua família. Olha onde você convive e você trabalha. Olha para o Brasil. Olha para o mundo. Irmãos, não tem como nós caminharmos nos mesmos passos de Eclesiastes e nós nos entristecermos profundamente. Mas nós só sucumbiremos se nós pararmos aqui e não olharmos para o poder da obra do Espírito Santo operando no povo de Deus, irmãos. E veja, queridos, sucumbir ao pecado não é humildade, como se estivéssemos reconhecendo a nossa fraqueza, mas é tolice ao se desprezar o poder que nos foi dado. Isso é tão fundamental, irmãos, o poder do Espírito Santo, que fique-nos claro uma coisa: tudo aquilo que for bem espiritual em nós, não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus operando em nós. De forma, irmãos, quando você perceber que Deus está operando em você, quando você perceber alguma coisa boa, algum bem espiritual, isso tem que fazer nós louvarmos a Deus. Deus, louvado seja o Senhor, porque eu sei que de mim, da minha carne, não vem nenhuma coisa boa. Não é para nós pensarmos, veja como eu sou piedoso, veja como eu estou conseguindo fazer tal coisa. Não. Se nós somos tão incapazes de nós mesmos, irmãos, é para que fique claro que tudo aquilo que vem como fruto de piedade é o Espírito Santo de Deus operando em nós. E isso, irmãos, deveria nos animar.
Isso deveria não nos fazer desanimar, mas animar aquela ocasião em que você sabia que você pecaria. Se você tivesse abandonado a você mesmo e você não pecou, quem é que estava por trás? O Espírito de Deus. Aquele domingo que você se levantou porque você estava com preguiça, queria dormir mais, porque você foi dormir tarde no sábado, e você, não, eu vou dormir um pouquinho aqui. Mas você foi e levantou para ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Quem é que estava operando em você? O Espírito Santo. Quando você perdoou alguém que lhe ofendeu, quem é que está operando em você? O Espírito Santo. Isso é para nos gerar, irmãos, a alegria, encorajamento e humildade de que todo o bem que está em nós é operado pelo Espírito Santo. Mas avancemos então, irmãos, para a última parte do texto, Romanos capítulo 8, versículo 4, a parte final do 4 até o versículo 8. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Agora a segunda parte. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, para que ninguém se engane, Paulo então deixa claro que há uma evidência indiscutível dos que usufruem de tudo isso, desse poder. E para que ninguém se engane de que Paulo está falando de uma frouxidão moral, ele vem falar sobre uma coisa chamada andar no Espírito e andar na carne. Irmãos, aqui, queridos, há muita confusão e muito engano. O que é ser guiado pelo Espírito? É uma linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui. Ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito. O que é que significa tudo isso, irmãos? Primeiro, ser guiado pelo Espírito não é, segundo esse texto e segundo outros textos, ser guiado pelo Espírito não é cair em êxtase espiritual, alguma manifestação de supostos dons extraordinários, ter sonhos e revelações, ou ouvir uma voz do além. Não é isso ser guiado pelo Espírito. Não há, irmãos, nenhum apoio na Escritura para essas práticas. Percebamos, Paulo está definindo o que é andar no Espírito, contrastando com andar na carne. Isso aqui, irmãos, é o que nós chamamos de definição correlata. Se eu quero entender uma coisa, eu preciso olhar para a outra. Se eu quero entender a outra, eu preciso olhar para essa outra coisa. Então, Paulo está definindo essas coisas, amarrando uma na outra. Se eu quero entender o que é andar no Espírito, eu preciso entender o que é andar na carne. Já que para nós é muito mais familiar a carne, Paulo usa esse referencial para nos explicar o que é andar no Espírito. Perceba, versículo 5. Andar na carne é inclinar-se para as coisas da carne. Andar no Espírito é inclinar-se para as coisas do Espírito. Versículo 6. Andar na carne é ter uma mentalidade carnal que leva à morte. Andar no Espírito é ter uma mentalidade espiritual que leva à vida. Versículo 7. Andar na carne é inimizade contra Deus, não se sujeitar à lei de Deus e nem ter capacidade de fazê-lo. Mas Paulo não fala um contraponto do Espírito. E ele passa por versículo 8. Andar na carne é não agradar a Deus. E ele se silencia no versículo 8 sobre o contraponto andar no Espírito. O que é que está implícito aqui, irmãos? Se no início ele começa a contrastar um com o outro, quando ele vai nos últimos dois versículos ele só fala o outro, é porque está implícito o que é andar no Espírito. Veja, ele não fala claramente isso no versículo 7 e 8, irmãos. Não afirmando o contraponto do Espírito, porque fica implícito, que se andar na carne é inimizade contra Deus, se andar na carne é não se sujeitar à lei de Deus e nem ser capaz de fazê-lo, então andar no Espírito é amizade com Deus, andar sujeito à lei de Deus e ser capacitado de obedecer à lei de Deus. Irmãos, é isso que é andar no Espírito, em essência. Se andar na carne, irmãos, é não agradar a Deus, andar no Espírito é agradar a Deus. Enquanto o pecado, irmãos, reina ou permanece nas pessoas, elas odeiam a Deus e a lei de Deus. É o que Paulo fala, irmãos, a carne está enferma, ela é incapaz de obedecer à lei do Senhor. Ela não se submete à lei de Deus. E como eu falei, quando Paulo usa a palavra incapaz, é incapaz de totalmente inoperante.
ela tem total impotência de fazer qualquer coisa que agrada a Deus. E aqui, irmãos, é para ficar claro que o homem sem o Espírito de Deus não pode nem sequer amar a lei de Deus, porque todo homem natural odeia a Deus. Irmãos, Paulo acabou de falar isso, a carne não se sujeita à lei de Deus. Nós vimos em Romanos capítulo 7, o homem natural, o homem que odeia a Deus, mesmo que abra a boca, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. É, você crê em Deus? Então, só uma pergunta, você se submete à lei de Deus? Ah, não, mas aí a Bíblia é uma coisa, né, aquele negócio todo. Tem todo um porém, todas umas desculpas. Quando o Cristo fala uma coisa muito clara, aquele que me ama e que crê em mim, faz uma coisa, guarda os meus mandamentos. Paulo está repetindo a mesma coisa aqui, deixando claro que a carne não tem capacidade de agradar a Deus, porque o homem sem o Espírito Santo é incapaz de obedecer à lei ou agradar ao Senhor. Por isso, irmãos, se enganam os que acham que o homem, após a queda, em sua carne, possui algum tipo de livre-arbítrio. Isto é, total capacidade em si mesmo de agradar a Deus. O homem, quando quiser, esses vão dizer, faz o que agrada a Deus. E por sua própria escolha, faz o que não agrada a Deus. É claro que envolve responsabilidade moral aqui, irmãos. E negar o livre-arbítrio não é negar a responsabilidade moral, como dizem de nós reformados. Em nenhum momento o reformado nega a responsabilidade moral. Mas o ponto é, se o livre-arbítrio é a capacidade de arbitrar entre o bem e o mal espiritual, com total capacidade, Paulo está dizendo que não há isso. Porque a carne é incapaz de fazer isso. Sem o Espírito, irmãos, é impossível obedecer à lei. Ser guiado pelo Espírito, então, irmãos, ou andar no Espírito, significa que experimentamos de tal maneira a operação e influência do Espírito, que somos guardados da atuação e influência dos princípios depravados que emanam em nossa natureza corrupta. Irmãos, se nós fôssemos abandonados a nós mesmos, o que é que você acha que nós seríamos? Às vezes a gente olha Hitler, né? A gente odeia Hitler. Tá certo, ele fez coisas ruins. Mas, irmãos, dentro de mim e você, há o mesmo potencial para isso. Se o Espírito não tivesse transformado a nossa natureza, estivesse aqui, habitando nos crentes, refreando o mal, a humanidade, irmãos, ela cairia numa desgraça profunda. Se Deus, na sua providência, não estivesse aqui segurando a natureza corrupta do homem, irmãos. Como John Owen disse, andar segundo a carne é ter o princípio subjacente do pecado agindo em nós para produzir pecados concretos. Assim, pois, andar segundo o Espírito é ter o Espírito agindo em nós para produzir toda a sorte de ações e deveres santos. Pelo contraste feito por Paulo, então, irmãos, andar na carne ou andar no Espírito, nós aprendemos que andar segundo os desejos do Espírito leva à obediência à lei. Andar segundo a carne significa concordar com os desejos e permitir que eles operem em nosso corpo. Andar segundo o Espírito significa render-se à lei e à sua direção. Portarmos-nos de modo que nós vivamos para a glória de Deus. Paulo nos mostra aqui, irmãos, que a carne não tem poder para obedecer a Deus, mas o Espírito nos dá força para obedecermos. E aqui, irmãos, não é perfeccionismo. Não é perfeccionismo. Nós não seremos perfeitos porque, lembrem, nós temos um pecado remanescente. Só o fato dele estar ali já nos mostra a total incapacidade de sermos perfeitos. Mas aqui é para mostrar a necessidade da obediência na vida cristã. Há uma necessidade premente. E embora a lei não possa garantir essa obediência, o Espírito pode. Eu já alertei os irmãos diversas vezes, irmãos. A gente achar que basta conhecer a lei, que nós temos poder suficiente para obedecê-la, é tolice. É dar o primeiro passo para a queda, porque a lei não tem poder em si mesma. É culpa da lei? Não. É culpa da nossa carne enfraquecida. Mas então Deus nos dá o Espírito Santo que nos habilita a obedecer essa lei maravilhosa. Por isso, irmãos, a santidade é obra do Espírito Santo. Romanos 7 insiste em dizer que se nós formos abandonados a nós mesmos, nós não seremos santificados. A evidência, então, irmãos, de que alguém é guiado pelo Espírito são uma mentalidade espiritual, inclinando-se para as coisas espirituais,
um desejo ardente de viver a lei de Deus e uma notória capacitação do Espírito para isso. Essas são as evidências de que alguém anda no Espírito Santo. Não é se ele cai no meio do culto. Não é se ele pula 3 metros de altura flutuando. É se ele tem essas 3 coisas. Paulo diz, irmãos, que andar na carne é se inclinar para as coisas da carne. E andar no Espírito é se inclinar para a coisa do Espírito. Depois de entendermos tudo isso, irmãos, é inevitável fazermos uma pergunta. Queridos, para o que o nosso coração está inclinado? O que nos preocupa mais, irmãos? Quais são as ambições que nos movem? Quais os interesses que nos absorvem? Como gastamos o nosso tempo, as nossas energias? Em que nos concentramos e no que nós nos dedicamos? Em que nós temos mais prazer, irmãos? Tudo é determinado, queridos, por quem nós somos. E se ainda estamos na carne, ou se estamos pelo novo nascimento no Espírito, a nossa inclinação mostrará isso. A quem nós pertencemos, em quem nós andamos. Há um constante desprezo em nosso coração pelas coisas espirituais. E veja, irmãos, nós somos reformados, nós não fazemos contraste entre sagrado e profano, mas há um contraste entre coisas espirituais. Eu posso fazer o trabalho espiritualmente, mas o trabalho em si mesmo não é espiritual. Como é que está o nosso coração no trabalho? Mas também como é que está o nosso coração com as coisas espirituais? Com o culto público, com o culto doméstico, com o devocional diária. Como é que está o nosso coração com relação a perdoar alguém, a não se irar, a controlar a nossa língua, a respeitar pai e mãe? A inclinação do nosso coração mostra se nós nos inclinamos para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne, queridos. E evidencia o nosso relacionamento com Deus. Talvez você que não crê em Cristo acha que tem capacidade de agradar a Deus. Aí você tem aquele ditado no Brasil: Deus ajuda quem se ajuda. Isso é mentira, irmãos. Porque ninguém tem capacidade em si mesmo de agradar a Deus. Por isso, se você não crê em Deus, você precisa, se você não crê em Cristo, colocar sua confiança nele e ser habilitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer. E crente, não caminhe confiando na sua carne, mas caminhe confiando no poder, clamando por esse poder. Levante e lute. Oremos, irmãos. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor não apenas